Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você esteja assistindo a este vídeo. E vamos para mais uma aula assíncrona de usos e usuários da informação. Antes de começarmos, eu gostaria de lembrar a todos que estamos com um exercício disponível no SIGA A para ser realizado até quinta-feira, dia 22, quando será a nossa aula síncrona. Então, por favor, aqueles que ainda não fizeram, é algo relativamente simples, deem a sua participação e vale ponto o exercício, frisando isto para vocês. Retomando então, nós havíamos falado um pouco sobre a terceira necessidade humana, de acordo com a pirâmide de Maslow, que era a necessidade social ou de participação junto à sociedade, em que o usuário cliente da informação passa ou deve se sentir como parte ou mesmo contar como certa existência de uma relação aberta, acessível, interpessoal, humana e bilateral entre si e a instituição, a empresa ou até mesmo o recurso informacional que está contando. Analogamente a isso, à necessidade de usuário da informação, nós temos que os colaboradores e empregados de provedores de recursos informacionais devem ter a capacidade de escutar o cliente e se comunicar com ele, de modo a compreender as especificidades expressas por este usuário e solucionar problemas. Eu lembro que eu dei alguns exemplos verbais, mas coloquei aqui, neste caso, como exemplos de necessidade de participação do usuário cliente da informação, contatos frequentes com a equipe de vendas, a assistência ao usuário cliente via um 0800 ou via um saque, e os serviços técnicos, serviços ao cliente. Outros exemplos que eu me lembro que nós temos muito em voga hoje em dia é o serviço ou o setor de pós-venda, em que a instituição entra em contato com o usuário, cliente da informação, verificando sobre garantia, verificando sobre aceitação, sobre o desempenho do produto, serviço, fonte, enfim, do recurso, se está adequado ou não, ou parcialmente, por quê? E a partir dessa informação, propõe algumas adequações, caso seja possível e seja viável, ou simplesmente agradece o feedback e, se for positivo no caso, né, e entra para o rol de boas experiências. A quarta necessidade humana é voltada à estima. Trata-se da necessidade de se alcançar reconhecimento, prestígio, reputação ou experiência favorável. Comparando com a necessidade do cliente usuário da informação, tem-se que, em toda e qualquer atividade comercial, os fornecedores de um ou mais recursos dão ao usuário cliente o prestígio quando assinam unilateralmente recursos destinados a compreender e antecipar as forças de mudança que podem afetar o usuário ou cliente e desenvolver novos recursos informacionais. Então, como assim? Quando eu tenho que uma empresa, uma instituição que vai fornecer um produto, um serviço, um canal, uma fonte, procura se antecipar e assume para si mesma, mas assume no desenvolvimento de um produto, de um serviço, a antecipação de desejos, de anseios, de tendências do cliente ou do mercado, nós temos uma tendência de desenvolver um produto com novos recursos, pensando no mínimo na figura do usuário cliente.
volto a chamar a atenção que é uma escolha, nesse caso, unilateral. Por quê? Porque eu estou levando em consideração, ou a empresa, melhor dizendo, está levando em consideração a estima, ou seja, a fidelização da sua marca, o prestígio que ela tem, a reputação de que ela goza, ou experiências positivas que ela tenha junto a pelo menos uma parcela significativa dos usuários ou clientes de informação. O fornecedor toma a iniciativa nesse caso, aceitando os riscos de apresentar novas ideias ou soluções que o usuário ou cliente não houvesse nem mesmo considerado ser viável ou possível. Ou seja, eu estou tentando, através da estima, do reconhecimento, do prestígio que eu tenho na marca, antecipar algo que pode ser um novo produto ou uma série de funcionalidades extras que grande parte dos clientes pode até não ter considerado possível, nem ter pensado a respeito. Isso é um tiro no escuro, muitas vezes, mas muitas vezes dá certo. Porque quando você valoriza uma parcela que seja da sua comunidade de usuários ou clientes da informação, significa que eles são usuários ou clientes destacados, diferenciados. Eles dão à sua marca, à sua empresa, ao seu recurso, um reconhecimento diferenciado no mercado. Por isso que muitas vezes a gente lida com o termo cliente preferencial, cliente VIP, porque a gente sabe que não se trata de um cliente comum, normal, primário. Se trata de alguém que já há um tempo expressivo é cliente da instituição e costuma se valer frequentemente de um ou mais recursos desta instituição empresa. Assim sendo, a tentativa de se antecipar aos anseios e desejos desses clientes estimados é algo muito positivo. Não significa que em 100% dos casos vai dar certo, mas quando você tenta se antecipar, você está demonstrando o valor que aquele cliente usuário tem para a sua empresa. Todo mundo gosta de ser valorizado, né? Dá uma sensação boa quando a gente é valorizado. Legal. A quinta necessidade na pirâmide de Maslow é a da realização pessoal. Uma pessoa realizada demonstra convicção interna de excelência e domínio nas tarefas que executa. Analogamente ao usuário ou cliente da informação, nós temos que a empresa, a instituição, quando estabelece uma relação com o usuário e cliente, e esse usuário cliente se encontra realizado com a marca, com o produto, com o serviço, com a fonte da informação, há um padrão alto, o topo da excelência. Então há uma associação muito forte entre ambos. Normalmente a gente vê isso quando a gente tem, por exemplo, o nome de uma marca toma o tipo do produto. Já dei esse exemplo antes para vocês, mas vamos repetir. Tem muita gente que, aliás, a maioria das pessoas, pelo menos no Brasil, não falam, eu vou ali no supermercado comprar um achocolatado. Elas falam, eu vou comprar um Nescau ou um Toddy. Até anotam na lista do supermercado Nescau ou Toddy. Isso não acontece, por exemplo, com arroz ou com feijão. Você escreve arroz, feijão, mas o que tem o Nescau ou o Toddy de tão diferente para figurar o nome da marca ou do produto, nesse caso, ao invés do tipo, ao invés de falar achocolatado?
Significa que no Brasil e já por décadas, nesse exemplo, a Toddy e a Nestlé, que é a fabricante do Nescau, elas fizeram um trabalho de relacionamento junto ao cliente que consome esse produto que deixou marcado essa marca. Então, as pessoas já fazem uma associação direta à marca, ao nome do produto, do que ao tipo do produto. A relação que você, consumidor, tem atingiu um ápice nesse caso. Certo? Eu vou ir comprar Nescau, eu vou ir consumir Toddy, eu não vou ir comprar achocolatado. Mesma coisa com o Bombril. Você não escreve lá na lista do supermercado, a maioria das pessoas não escreve palha de aço, lã de aço. Escreve Bombril. Vê a oferta Bombril. Embora você tenha outras marcas, até costumeiramente mais baratas, mas a associação feita pelo usuário que consome esse produto é ao nome do produto, ao nome da marca, não é ao tipo do produto. O domínio sobre a atividade do cliente esqueci de colocar aqui, que move essa relação. Então, esses exemplos no caso do Nescau, no caso do Toddy, são as duas maiores marcas de achocolatado comerciadas no Brasil, vendidas no Brasil. Elas têm um domínio de mercado, consequentemente um domínio sobre, no bom sentido, sobre o cliente que vai consumir. Porque quem quer consumir achocolatado normalmente vai para uma dessas duas marcas. Então, isso movimenta a relação. Mesma coisa com a palha de aço. A Bombril exerce um domínio quando você vai falar de limpeza, que precisa de palha de aço, limpeza de arear panela, né? Por exemplo, lavar louça, enfim, que precisa de palha de aço. Eu preciso de um Bombril. A atividade do cliente quando vai consumir isso para limpar eu preciso de um Bombril. A marca domina a relação. Assim sendo, nós percorremos as 5 fases da pirâmide de necessidade de Maslow e fizemos as suas analogias com o usuário cliente da informação. Mas vocês perceberam ao longo da nossa caminhada que sempre foi dado destaque à interpretação daquela pirâmide, eu volto a ela, aqui, bottom up, ou seja, de baixo para cima, porque, mesmo que nós já tivemos essas discussões e não é em 100% dos casos, é claro, mas existe certa tendência de considerar que as necessidades da base têm maior influência do que as necessidades do topo. Elas têm que acontecer primeiro e na sequência para satisfazerem de fato o usuário cliente. Quando nós vamos pensar dessa forma, nós trazemos a visão da hierarquia de necessidade de satisfação do usuário cliente. Então, pensando novamente, e se vocês precisarem, voltem sempre que quiserem aqui ao slide número 9, número 5, que está com a figura da pirâmide de Maslow, para acompanhar essa linha de raciocínio. Mas vamos fazer ele aqui. A primeira, que está na base, é a necessidade fisiológica. Hierarquicamente falando, então, a primeira das necessidades informacionais de um usuário, de um cliente ou de uma comunidade é a de contar com informações sobre recursos essenciais que funcionem.
Nós falamos na outra aula, não adianta eu comprar um produto, um serviço que não vai me prover aquilo que eu queira ou que eu estou adquirindo para. Então, quando eu compro um recurso informacional, eu tenho que contar que esse recurso vai funcionar. É a informação mais básica da nossa cadeia. Evoluindo, nós temos a necessidade de segurança, informações sobre serviços ou funcionalidades básicas confiáveis relacionados aos recursos essenciais. Quando eu, ou qualquer um que usa, sabe que o recurso funciona, o próximo passo é os serviços que aquele aplicativo, que aquele banco de dados, que aquele site, que aquele portal oferece, de fato vão funcionar? As suas funcionalidades estão 100% ativas ou não? E por quê? Claro que a gente quer que elas estejam 100% ativas e sejam confiáveis. Não adianta nada eu ter a praticidade de ter um recurso que funcione de forma remota, por exemplo, sendo que a operação necessita que eu me desloque até um local para proceder a uma assinatura ou para dar uma comprovação de que eu sou o portador ou o usuário correto naquela instância. Mais ou menos o que acontece com os bancos hoje. Mesmo as instituições bancárias tradicionais, elas têm cada vez mais instruído e recomendado aos seus clientes que utilizem ou o internet banking ou o aplicativo. Até pelo momento que nós vivemos. A questão de segurança da pandemia, mas eu posso falar do meu exemplo porque eu sou correntista da Caixa Econômica. E a Caixa Econômica é o banco que está fornecendo o auxílio nesse período de pandemia. Então, toda vez que você vai a uma ou mais agências da Caixa Econômica, é impossível não pegar fila. E todo mundo adora fila, certo? Pois é. O que isso acontece? Como eles estão tendo que atender não apenas as pessoas que são normalmente clientes, mas todo aquele que necessita do auxílio, eles estão tendo que deslocar grande parte da força de serviço para esse atendimento. Isso implica em mudança, por exemplo, de horário. Uma agência bancária costuma funcionar das 10 da manhã às 4 da tarde. A Caixa Econômica já passou por diversas mudanças. A última vez que eu tive que ir a uma agência nessa pandemia, estava funcionando de 8 da manhã às 2 da tarde e a partir de 1 entregando senha. Por quê? Porque não atendia mais após as 14 horas. Complicado. Então, se você é correntista como eu sou dessa instituição, está muito mais prático, fácil, cômodo utilizar o internet banking ou o aplicativo no smartphone, porque ali você faz de tudo. Você paga a conta, por exemplo, e usando aqui essas nossas duas hierarquias, eu tenho um aplicativo de um banco, que é um recurso hoje essencial, porque eu não quero ter que pegar fila, eu não quero ter que marcar horário, eu quero resolver o meu problema de forma prática e rápida. E nesse aplicativo eu tenho uma funcionalidade básica, que é pagamento de conta. E eu sei que se eu pagar a minha conta da Enel, a minha conta da Saneago pelo aplicativo, vai ter a mesma validade prática do que se eu fosse no caixa automático do banco ou na lotérica, que também é uma instituição da Caixa, para pagar. Percebem então que, nesse exemplo,
enquanto usuário, eu estou sendo atendido. Vamos continuar. A terceira, necessidade de participação. Informações sobre a interação humana que facilite a seleção e o uso dos recursos informacionais existentes. Usando novamente exemplo de banco, isso vai ficar bem claro para todos vocês que utilizam ou já utilizaram um aplicativo de instituição bancária financeira. Ele disponibiliza sei lá quantas funcionalidades, N funcionalidades, mas é muito difícil para um usuário comum utilizar todas elas. Então, a instituição bancária que, dentro da lei, consiga monitorar a interação humana com o aplicativo, por exemplo, quais são as funcionalidades mais utilizadas pelos meus usuários? Ou, mais especificamente, eu tenho clientes de várias classes sociais ou econômico-financeiras e eu tenho, então, diferentes limites de crédito que eu vou oferecer a essas pessoas. O cliente da classe A interage dentro do aplicativo ou do Internet Bank com quais funcionalidades? O da classe B, o da classe C, o da classe D, o da classe E. A partir do momento que eu tenho essas informações sobre a necessidade humana, eu estou entendendo que essas informações foram fornecidas dadas a participação que o meu usuário teve utilizando o aplicativo. Então, eu posso focar tempo, energia e esforços, facilitando a seleção e o uso dos recursos existentes, aprimorando esses recursos que são mais utilizados, porque são eles que estão me dando mais retorno. Seja esse retorno de valorização da marca, seja esse retorno de participação, seja esse retorno, inclusive, econômico-financeiro. Quarto ponto, necessidade de estima. Informações sobre novas soluções comerciais desenvolvidas pelo fornecedor. Quando eu tenho que uma empresa, uma instituição é responsável pela criação de um software, de um aplicativo, de uma rede social, de um banco de dados, enfim, de um novo produto ou plataforma, ou aprimoramentos, novas funcionalidades dentro desse produto ou plataforma desenvolvidas pelo fornecedor, aqueles que são interessados, aqueles que gostam de tecnologia e aqueles que precisam, querem informações sobre essas novas soluções. Mas não é só informação sobre como essa nova solução funciona, é muito mais informação sobre o que essa nova solução vai me adiantar na vida. Vai me fazer poupar tempo? Vai me fazer ganhar dinheiro? Vai tornar algum aspecto da minha vida mais fácil, mais prático, mais cômodo? De que forma? Então, é valorizar a minha figura ou me dar estima enquanto usuário daquela nova solução comercial. E, por último, sim, o quinto passo, necessidade de autorrealização. Informações sobre a associação que o usuário ou cliente faz entre o recurso informacional esperado e o recebido, proporcionadas pela informação. Aqui é quando eu tenho que o meu usuário, que o meu cliente associa dentro de um ou mais recursos aquilo que ele esperava obter e o que de fato foi obtido, e essa associação feita de forma positiva, mais especificamente falando, eu investi tempo em baixar o aplicativo do meu banco. Era uma coisa que eu não fazia antes da pandemia,
era uma coisa que eu achava de outro mundo, que não era para mim, por exemplo. Tal. Aí eu baixei no meu smartphone, ou uso o Internet Banking no meu desktop. Legal, meu computador pessoal, beleza. Se eu conseguir comprovar que fazer isto me gerou mais vantagens, por exemplo, eu consegui fazer transações bancárias de forma mais rápida, eu não tive que lidar com mau atendimento de caixa, ou gerente, ou funcionário do banco, eu consegui efetuar em tempo recorde um pagamento, uma transferência, um depósito. Ou seja, eu esperava que aquilo fosse me atender e de fato atendeu, e até de forma surpreendente. Isso significa que eu estou me sentindo realizado. Então, essa associação, no exemplo, é muito frutífera, muito benéfica. Claro que a gente sabe que nem sempre funciona dessa forma, mas com a pandemia que nós estamos enfrentando, todos esses serviços que recorrem ao uso de aplicativos, de softwares, têm não apenas se popularizado, mas sobretudo se popularizado pela praticidade e até hoje em dia segurança que oferece de você não ter que sair, de você não ter correr o risco de se contaminar. E cá entre nós, é muito bom quando a gente tem que despender menos esforço para conseguir aquilo que a gente quer, né? A gente se sente muito bem com a estima e com a realização lá em cima. O ego fica nas nuvens. A satisfação do usuário, cliente ou comunidade de informação é diretamente relacionada à hierarquia de suas necessidades. Portanto, se a empresa atender a todos os atributos, respeitando, obviamente, sua hierarquia, tende a ter usuários e clientes satisfeitos. Aqui, novamente, uma analogia à pirâmide de Maslow, trazendo para a questão do usuário, cliente da informação. Não adianta nada para, usando o exemplo, o usuário do banco ser instruído a baixar o aplicativo do banco no seu smartphone, se ele não consegue perceber ou associar que aquele aplicativo vai lhe trazer vantagem. Então, quando o banco propõe isso, ele não pode propor de forma impositiva, porque, para mim, enquanto banco, instituição financeira, é preferível que o cliente resolva de casa, eu não tenho que pagar um funcionário para poder ficar aqui esperando o cliente chegar. Esse tipo de raciocínio não funciona. A questão tem que ser atacada de outro prisma, que é o de comprovar, explicar, demonstrar, instruir ao cliente, nesse exemplo, que ele vai ter vantagens utilizando o recurso eletrônico ao invés de se deslocar para a agência. Em termos de praticidade, em termos de comodidade, em termos de tempo, certo? E efetivação dos mesmos. A primeira, então, necessidade sendo coberta. Sim. Pode-se usar a hierarquia de satisfação do usuário, cliente ou comunidade de informação como critério de prova para os profissionais de informação que o atendem. Uma vez que cada usuário ou cliente pode demonstrar necessidades de informação específicas e um particular nível de satisfação em um determinado tempo, eu vou concluir esse slide no próximo, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui?
Por mais que a gente compartilhe muitas vezes práticas e informações, isso é normal do ser humano, não é possível ignorar o fato de que o indivíduo, o ser humano, tem identidade própria. E no que tange a informação, esse indivíduo, esse usuário, vai demonstrar, em muitos casos, necessidades de informação específicas. E satisfação é algo extremamente pessoal, extremamente subjetivo. Acontece em algumas situações de, por exemplo, a pessoa conseguir êxito ao usar um software, ao usar um aplicativo, mas ter a sensação ou ter a convicção de falar: ah, tudo bem, valeu, beleza, tal, mas eu preferia ter ido na agência, porque eu acho que lá resolve melhor. Isso acontece. É muito normal. Mas o que nós queremos chamar a atenção aqui é que, se eu levar em consideração o indivíduo, o usuário, o cliente, que demonstra necessidades de informação específica e tem um nível particular de satisfação ao longo de um período, eu só vou conseguir utilizar a hierarquia de satisfação do usuário com ele se eu levar em consideração 3 perguntas-chave. Primeira pergunta: qual é o nível de necessidade de informação atual do usuário cliente? Lá naquele nosso exemplo, o banco instrui, recomenda, orienta o cliente a baixar o aplicativo no seu smartphone. Legal. Agora, se o cliente nunca fez isso, se o cliente não sabe operar com o aplicativo, pode até saber da existência dele, mas não sabe mexer, isso significa que ele tem uma primeira necessidade, que é como utilizar o aplicativo. E aí vem um conceito, mais uma vez, importante. Não adianta forçar a pessoa a se adaptar ao sistema. É o sistema que tem que se adaptar ao indivíduo, ao usuário, ao cliente. E essa adaptação não é só com linguagem ou formatação intuitiva. Muitas vezes é de acompanhamento, em que eu vou ter que ter ou um indivíduo profissional, ou uma inteligência artificial, ou algo assim, que dê respaldo ao cliente. Por quê? Porque se o cliente, nesse exemplo, achar que está muito difícil operar com o aplicativo do banco, ele vai e simplesmente joga na lixeira. Deleta e não vou usar isso, eu quero ir no meu banco. A menos que alguém do banco, ou que haja um tutorial explicando passo a passo como é que aquele aplicativo funciona, a necessidade de informação, nesse caso, não vai ser preenchida. Então, a primeira pergunta, voltando ao raciocínio aqui, a primeira pergunta do critério de prova, para verificar se a hierarquia de satisfação do usuário está procedendo, é: no momento em que se acessa o usuário, qual é o nível de necessidade de informação dele? Ele está no nível, vamos pegar lá o Maslow, ele está no nível fisiológico, ele está no nível de segurança, ele está no nível social, ele está no nível de estima ou ele está no nível de autorrealização? E por quê? A partir dessa resposta, nós seguimos para o segundo passo. Como o usuário cliente avalia o rendimento do recurso informacional em relação a todos os níveis de necessidade de informação? Então, nesse segundo caso, o cliente é um usuário. Ele está avaliando o produto, o serviço, a fonte, o canal, o aplicativo, não apenas no critério fisiológico, mas em todos os outros que ele tem que passar.
ainda que essa avaliação seja intuitiva, que ele não registre, que ele não manifeste verbalmente, mas para consigo mesmo na sua consciência. Ele está avaliando esse rendimento do produto, serviço, software de forma positiva ou negativa? E por quê? E isso vai ao terceiro ponto. Como a concorrência satisfaz as necessidades de informação do nível atual? Novamente, instituição bancária. Toda instituição bancária que se preze tem hoje em dia, oferece hoje em dia um aplicativo para smartphone. Agora, eu sou capaz de pegar o nosso microverso e trazer um cliente do Itaú, um cliente do Bradesco, um cliente da Caixa Econômica, um cliente do Banco do Brasil, um cliente do Nubank, um cliente do Santander e falar, beleza, vamos sentar vocês aqui e vamos discutir. O que você me diz uma coisa, cliente do Itaú, que você não gosta no aplicativo? Ele vai falar 150, né? Mas mantém uma. Tá. Cliente do Bradesco, isso que o cliente do Itaú fala que acontece no aplicativo dele, acontece no seu? Pode acontecer ou não. Cliente da Caixa Econômica, isso acontece ou não. Cliente do Nubank, isso acontece ou não. Então, esse monitoramento da concorrência vai indicar nesse exemplo que pelo menos uma das instituições bancárias, quando tem um problema desse exemplo que eu estou dando, ela atua de uma forma diferente. E essa atuação, quando satisfaz a necessidade de informação do usuário, ganha destaque. É nela que todos os outros têm que ir copiar para poder se manter em nível de paridade no mercado. No que diz respeito às necessidades de informação, opa, só um minuto, para isso eu vou ver com vocês na próxima aula, que já estouramos o tempo aqui. Desculpem, nós tomamos desse slide aqui assim que eu tirar as dúvidas. Por favor, não esqueçam de fazer o exercício que está no SIGA e qualquer dúvida, alguns de vocês já entraram em contato comigo. Peço que, se houverem dúvidas, não se furtem a me contatar no e-mail ou até no WhatsApp, aqueles que têm. Prefiro no e-mail institucional, mas o WhatsApp às vezes é mais rápido. E a gente procura esclarecer da melhor forma possível. Vejo vocês nessa quinta-feira, pessoal. Muito obrigado e até lá.